Eu matei o meu irmão esta manhã, não com uma faca ou veneno, mas com uma verdade que ele enterrou há 20 anos, e o sangue que correu foi o dele, não o meu. Enquanto o sol de Lisboa se erguia sobre o Tejo, eu disquei o número que jurei nunca mais atender, e a voz dele, trêmula como um cão apanhado a roubar, implorou por misericórdia que eu neguei com um riso que ecoou como o sino da Sé de Braga na minha memória. Agora, com o telemóvel ainda quente na mão, eu sinto o peso da vingança não como alívio, mas como uma âncora que me arrasta de volta ao abismo da família que me cuspiu para fora, e eu sei que isto é só o começo do inferno que eles merecem. O ar de Lisboa cheirava a mar e a pão fresco quando o telefone tocou, rompendo o silêncio da minha cozinha minúscula no bairro alto. Eu estava a cortar cebolas para um ensopado simples, o tipo de refeição que uma mulher sozinha faz para se lembrar que ainda respira, que ainda existe para além das cicatrizes. O número era desconhecido, mas o indicativo era de Braga, o minho chuvoso onde eu nasci e de onde fugi como se o diabo me perseguisse. Atendi sem pensar, porque no fundo, eu sempre soube que o passado não perdoa distâncias. Manuela. És tu. A voz do meu irmão, o João, era um sussurro rouco, como se ele tivesse fumado um maço inteiro de cigarros para reunir coragem. Eu parei, a faca suspensa no ar, o sumo das cebolas a arder nos meus olhos já vermelhos de tanto chorar por noites que não conta ninguém. Quem é? Respondi, fingindo frieza, mas o meu coração batia como o tambor de uma procissão de São João. 20 anos sem uma palavra, e agora isto. Ele riu, um riso nervoso que me transportou de volta à casa grande em Braga, com os seus azulejos frios e os olhares mais frios ainda da mãe e do pai. Sou eu, o teu irmão. O João. Lembras-te? O que te partiu o braço quando tínhamos 10 anos, e o pai disse que foi acidente. Ele pausou, esperando que eu mordesse o isco. Eu mordi, porque a raiva é como o vinho do Douro, envelhece e fica mais forte. Lembro-me de tudo, João. Incluindo como me chamaste de bastarda na frente da família inteira, no dia do meu 18º aniversário. Lembras-te disso? O silêncio do outro lado foi ensurdecedor, interrompido apenas pelo som distante de um elétrico a passar na rua lá embaixo. Eu estava zangado, Manuela. Éramos miúdos. Mas agora. Agora preciso de ti. A mãe está mal cancro. E o pai? Bem, ele confessou coisas. Coisas sobre ti, sobre nós. As palavras dele caíam como pedras num poço seco, e eu senti o chão da cozinha inclinar-se debaixo dos meus pés. Cancro. Confessou. O pai, o homem de mãos calejadas de trabalhar na vinha, que me olhava como se eu fosse uma nódoa na sua linhagem imaculada. Eu desliguei sem dizer mais nada, o telemóvel a cair na bancada com um baque surdo. As cebolas esquecidas, eu corri para a janela, abrindo-a para deixar entrar o ar salgado do Tejo. Lisboa era a minha salvação há 15 anos, vim para cá depois de o ter deixado tudo para trás, depois de a família me deserdar por causa de um segredo que nem eu sabia na altura. Encontrei trabalho como costureira numa pequena ateliê no Chiado, costurando vestidos para turistas que sonhavam com fado e saudade sem nunca a sentirem na pele. Aprendi a amar as ruas íngremes, os pastéis de nata quentes nas pastelarias, o bulício dos mercados onde ninguém me perguntava pelo passado. Mas o passado é como o fado, canta sempre a mesma canção de dor. Eu sentei-me na cadeira de madeira gasta, as mãos a tremer, e deixei as memórias inundarem-me. Cresci na casa de pedra em Braga, rodeada de primos barulhentos e tias que cochichavam atrás das saias compridas. O João era o meu herói, 2 anos mais velho, com cabelo loiro como o milho do verão minhoto, e um sorriso que derretia o gelo do pai. Eu era a caçula, a pequena Manuela, até aos 12 anos, quando tudo mudou. Foi numa tarde de outono, com as folhas das castanheiras a cair como confetes vermelhos no pátio. A mãe encontrou uma carta no meu quarto, uma carta de amor, escrita por um rapaz da escola, mas não era isso que importava. Era o que estava dentro, uma fotografia minha, nua da cintura para cima, tirada num dia de brincadeira tola no Rio Cávado. Alguém a roubara do meu armário e enviara à família, anônima, como uma praga. O pai, com os olhos ingestados de vinho, arrastou-me pela escada acima, gritando que eu era uma vergonha, uma puta como a minha verdadeira mãe. Verdadeira mãe. A mulher que me criara, a que costurava os meus vestidos e cantava hinos na igreja aos domingos. Naquela noite, ele confessou, eu não era filha dele. Fui deixada à porta da casa, um bebê embrulhado num jail, com uma nota que dizia, cuida dela, ela é inocente. A mãe, estéril após anos de casada, aceitara-me como bênção divina, mas o pai via-me como um lembrete da fraqueza dela. O João, que ouvira tudo atrás da porta, virou-se contra mim no dia seguinte. Não és nossa, disse ele, partindo-me o braço com um pau de vassoura quando eu tentei abraçá-lo. O pai chamou-lhe acidente, e a família enterrou o segredo como se enterra um corpo no cemitério de São João de Soto. Eu fugi aos 18, com uma mala de cartão e 20 euros no bolso, apanhando o comboio para Sul sem olhar para trás.
Lisboa engoliu-me, mas eu renasci. Encontrei a Maria, a dona da ateliê, uma viúva de Setúbal com mãos de ouro e coração de leoa, que me ensinou a cozer não só tecidos, mas feridas. Casei com o António, um pescador do cais do Sodré, que me deu uma filha, a Sofia, agora com 16 anos, de olhos castanhos como os meus e riso como o do avô que nunca conheceu. Construí uma vida, pequena, sim, mas minha. Uma casa alugada com varanda para o sol poente, amigos nas tascas onde se come bacalhau à brás e se bebe vinho verde sem perguntas. E agora, o João ligava. Porquê? O que mudara? Eu peguei no telemóvel de novo, mas em vez de ligar, enviei uma mensagem curta: diz o que queres. Rápido. A resposta veio minutos depois: vem a Braga. É sobre o testamento. E sobre quem tu realmente és. Eu ri, um riso amargo que me doeu na garganta. Quem eu realmente era. Uma bastarda, uma excluída, uma sobrevivente. Mas talvez, só talvez, fosse hora de voltar e reclamar o que me roubaram. Não o dinheiro, isso nunca me interessara, mas a verdade. E a verdade, eu sabia, era uma arma afiada como a tesoura que usava para cortar padrões na ateliê. Naquela noite, deitei-me ao lado do António, o corpo dele quente e familiar como o cheiro a peixe e maresia. Ele ressonava suavemente, alheio ao furacão que se formava no meu peito. A Sofia dormia no quarto ao lado, sonhando com concertos de fado no bairro alto ou rapazes da escola. Eu não dormi. Em vez disso, planeei. Amanhã, compraria bilhete para o norte. Braga esperava-me, com as suas chuvas finas e segredos podres. E eu chegaria não como uma menina quebrada, mas como uma mulher que aprendera a vingar-se devagar, como o vinho que fermenta nas caves do Douro. O comboio partiu de Santa Apolónia ao amanhecer, o céu ainda cinzento como a alma do Minho em inverno. Eu sentei-me junto à janela, o vidro frio contra a minha testa, vendo Lisboa encolher atrás de mim, as cúpulas da Basílica da Estrela, o castelo de São Jorge como um guardião relutante. O meu coração apertava-se a cada quilómetro, mas não de medo, de antecipação. O João pensaria que eu ia para perdoar, para curar feridas antigas. Tolice. Eu ia para abrir novas. Cheguei a Braga por volta do meio-dia, o ar úmido a colar-se à pele como um abraço indesejado. A estação era a mesma de sempre, o cheiro a ferro quente e café forte das quiosqueiras, mas eu era diferente. Peguei um táxi para a casa da família, a grande quinta nos arredores, com vinhas que se estendiam como veias verdes pela encosta. O taxista, um homem de bigode grisalho, tagarelou sobre o vinho do ano, mas eu mal ouvi. Os meus olhos fixavam-se na paisagem, as montanhas distantes, o rio cávado serpenteando como uma cobra traiçoeira. O portão da quinta rangeu quando o táxi parou, e lá estava ele, o João, mais velho, careca no topo, com barriga de quem bebeu demasiado para esquecer. Ele estendeu os braços, como se fôssemos crianças de novo, mas eu fiquei parada, as mãos nos bolsos do casaco. Obrigado por vires, mana. Entra. A mãe está no quarto. A voz dele tremia, e eu vi o suor na testa dele, apesar do frio. Entrei, o óleo escuro cheirando a mofo e aros de cebola frita, o cheiro da infância que me sufocava. A mãe jazia na cama de docel, magra como um espantalho, os olhos fundos mas ainda afiados como agulhas. Manuela, murmurou ela, a mão ossuda a estender-se. Eu aproximei-me, mas não toquei nela. Não podia. As palavras saíram baixas, como um fado sussurrado: porquê agora, mãe? Porquê me chamar depois de tudo? Ela tossiu, um som úmido e doloroso. Porque o pai mentiu. Sobre ti. Sobre o dia que te encontramos. O João ficou na porta, pálido, e eu senti o ar da sala tornar-se espesso. Mentiu? O que mais havia para mentir? Conta-me, disse eu, sentando-me na beira da cama, a voz firme como o granito das muralhas de Braga. E ela contou. Palavra por palavra, como se cada uma doesse mais que o cancro que a consumia. Era uma noite de tempestade, há 35 anos. A porta da quinta batera com violência, e lá estava eu, um bebé choramingas, embrulhada num jale encharcado, com uma nota: ela é tua, Ana. A filha que perdeste no parto. Teu marido não sabe. Protege-a. A mãe, a minha mãe verdadeira, uma criada da quinta que morrera no parto de um amante casado, deixara-me aos cuidados da patroa, a Ana, que sempre sonhara com uma filha. Mas o pai descobrira, anos depois, numa carta escondida. Em vez de abraçar o segredo, usara-o como chicote. Não és sangue nosso, sussurrara ele à mãe, e aos poucos, o veneno espalhara-se pela família. O João, manipulado como um boneco, tornara-se o executor, zombarias, o braço partido, o desterro no meu aniversário. Eu ouvi tudo em silêncio, o peito a arfar como as ondas do Atlântico em Cascais.
Quando ela acabou, os olhos dela suplicavam perdão. Perdoa-nos, Manuela. O testamento. Deixa-te tudo. A quinta, as vinhas. É teu por direito. Eu levantei-me devagar, olhando para o João, que baixara a cabeça como um cão culpado. Tudo? E o que é tudo comparado com uma infância roubada? A minha voz era calma, mas dentro de mim, o furacão rugia. Saí do quarto sem outra palavra, descendo as escadas rangentes para o escritório do pai, onde ele jazia agora, paralítico após um AVC, os olhos vidrados num crucifixo na parede. Ele virou a cabeça quando entrei, o rosto contorcido num esgar que outrora me aterrorizara. Manuela, crocitou ele, a voz fraca como folhas secas. Vim-te ver. Ver. Ou destruir, respondi, fechando a porta atrás de mim. Sentei-me na cadeira de couro gasta, a mesma onde ele assinara papéis que me excluíam da vida. Conta-me a tua versão, pai. A verdadeira. Ele hesitou, os lábios a tremer. Então, as palavras jorram, o medo de escândalo, a pressão da família, o orgulho minhoto que não perdoava fraquezas. Eu pensei que te protegeria assim. Longe dos olhares. Proteger. Partiste-me, pai. A todos nós. Levantei-me, aproximando-me da cama dele. Os meus dedos roçaram o crucifixo, frio como a sua alma. Agora, eu protejo-me. E a eles. Saí da quinta ao pôr do sol, o céu tingido de laranja como o vinho que eles produziam. Liguei para o António, volto amanhã. Há coisas a resolver. Ele não perguntou, ele sabia. No hotel modesto no centro de Braga, deitei-me na cama estreita, o sono vindo em fragmentos. Sonhei com o rio Cávado, as águas a levarem corpos de segredos afogados. No dia seguinte, o João encontrou-me no café da praça, o cheiro a broa quente e café a encher o ar. O que vais fazer, mana? Aceitas o testamento? Eu sorri, um sorriso que não chegava aos olhos. Aceito. Mas com condições. Primeiro, a verdade para todos. Uma reunião de família, no domingo, na igreja de São João de Soto. Lá, contaremos tudo. Ele empalideceu. Não. Isso destruiria-nos. Os primos, as tias. Exato, disse eu, pagando o café e saindo para a rua, onde a chuva fina começava a cair. A vingança não é um golpe, é uma dança lenta, como o fado que se arrasta na alma. E eu mal começara a dançar. A chuva de Braga caía como lágrimas antigas, lavando as ruas de paralelepípedos mas não os pecados da família. Eu passei os dias seguintes na cidade, hospedada num quarto simples com vista para a Sé, onde as cúpulas renascentistas pareciam vigiar os meus passos como anjos acusadores. De dia, visitava a mãe no hospital, levando flores silvestres colhidas nas margens do Cávado, não por piedade, mas para ver o remorso corroer-lhe o rosto como a doença. De noite, caminhava pelas ruelas escuras, parando nas tascas onde se bebia aguardente e se contavam histórias de fantasmas minhoto. Eu ouvia, mas planeava. O João ligava todos os dias, a voz cada vez mais desesperada. Os primos souberam que estás aqui. Perguntam porquê. Dizem que és uma oportunista, vinda pelo dinheiro. Eu ri ao telefone, imaginando os rostos deles, o tio Francisco, com a sua barriga de cerveja e língua viprina, a tia Rosa, que outrora me chamara de rapariga perdida, na missa de domingo. Deixa-os falar, respondia eu. No domingo, calar-se a todos. Ele implorava para eu reconsiderar a reunião na igreja, mas eu era inflexível. A igreja de São João de Soto, com os seus altares barrocos e ecos de confissões, era o palco perfeito, sagrado o suficiente para a hipocrisia, público o suficiente para a humilhação. Enquanto isso, contactei um advogado em Guimarães, um homem seco chamado Dr. Mendes, com óculos de ar fino e sotaque transmontano cortante. Encontrei-me com ele num escritório atulhado de livros de direito e garrafas de vinho do Dão. Expliquei tudo, o abandono, as mentiras, o testamento recente que a mãe ditara no leito de morte, deixando-me metade da quinta. Ele ouviu sem pescar, tamborilando os dedos na mesa. Isto é sólido, senhora Manuela. O sangue não mente, e o ADN menos ainda. Mas a família contestará. São tradicionais, esses minhoto, orgulhosos como galos de bairrada. Ele sorriu, um sorriso de tubarão. Quer processar por difamação? Ou só pelo espólio? Ambos, disse eu. Mas primeiro, a verdade pública. Depois, levo o que é meu por lei. Saí do escritório com papéis na mão, uma petição para exumação de registros antigos, uma intimação para teste de ADN. Era como cozer um vestido, ponto a ponto, até o padrão se revelar inteiro.
A Sofia ligava todas as noites, a voz dela um bálsamo no caos. Mãe, quando voltas? O pai diz que estás a resolver coisas de família, mas eu sei que é mais. Conta-me. Eu contava pedaços, não o veneno, mas o mel, as vinhas verdes, o cheiro à terra molhada, as histórias de avós que ela nunca conhecera. És sangue do Minho, filha. Forte como o granito de Jerez. Ela ria, alheia ao furacão, e eu invejava a inocência dela, a vida que eu lhe dera longe das sombras. No sábado, o João apareceu no meu hotel, encharcado pela chuva, os olhos vermelhos de insónias. O pai sofreu outro ataque esta noite. Diz que quer ver-te antes. Antes de tudo. Eu hesitei pela primeira vez, o velho monstro do dever filial a remexer no peito. Mas lembrei-me do braço partido, das noites chorando sozinha no sótão, e endureci. Levo-o à igreja amanhã, na cadeira de rodas. Ele falará. O João abanou a cabeça, lágrimas misturando-se à chuva na cara dele. Estás a matá-lo, Manuela. A todos nós. Não, corrigi, fechando a porta. Estou a ressuscitar a verdade. E a verdade mata mentiras, irmão. O domingo amanheceu cinzento, o céu pesado como um sudário. A igreja de São João de Soto enchia-se devagar, tias de lenços negros, primos de fato domingueiro, o padre com a sua batina gasta a acender velas no altar. Eu entrei por último, de vestido preto simples, não de luto, mas de batalha, o João a empurrar a cadeira do pai, que gemia baixinho a cada solavanco. O padre Amaro, um homem de barba grisalha e olhos bondosos, aproximou-se. Manuela, há quanto tempo? A família reza por ti. Eu sorri friamente. Rezem por todos nós, padre. Hoje, confessamos. Ele franziu o sobrolho, mas assentiu, guiando-nos para o presbitério onde a família se reunira em bancos improvisados. Eram cerca de 20, o tio Francisco a mastigar um charuto apagado, a tia Rosa a abanar um leque apesar do frio, primos que me olhavam como se eu fosse um fantasma saído do cávado. Sentei-me na frente, o pai ao meu lado, a mãe ausente mas representada por uma fotografia no altar. O João ficou de pé, pálido como cera. Obrigado por virem, comecei, a voz ecoando nas abóbadas como um sino rachado. Hoje, não rezamos. Falamos. Sobre segredos que nos roubaram a infância. Murmúrios ergueram-se como fumo de incenso. O tio Francisco interrompeu. Que disparate é este, rapariga? Vais aqui para quê? Pelo dinheiro do meu irmão. Silêncio, Francisco, disse eu, e o tom meu calou como um trovão. Eu sou Manuela, a bastarda, como me chamaram. Mas não sou bastarda. Sou filha da Ana, a criada que morreu por mim, e da patroa que me criou. O pai, o teu irmão, mentiu para todos vós. O caos explodiu, gritos, rosários a tilintar, a tia Rosa a persignar-se. O pai tentou falar, mas eu aproximei-me, a mão na dele, não com ternura, mas com força. Fala, pai. Conta-lhes. Ele engoliu em seco, os olhos a varrer a multidão. É verdade. Ela não é minha por sangue. Mas é minha por escolha. Eu tive medo. Medo do escândalo, da família. As palavras saíam aos soluços, e eu vi o João a cair de joelhos, as mãos na cabeça. A multidão uivava agora, acusações voando como corvos, traidores, mentirosos, Deus nos perdoe. O padre Amaro ergueu as mãos, pedindo paz, mas era tarde. Eu levantei-me, a voz cortando o ar como uma tesoura afiada. Perdão? Não peço perdão. Peço justiça. O testamento da mãe deixa-me metade da quinta. E eu reclamo-a. Não por ódio, mas por direito. Saí da igreja sob uma chuva que caía mais forte, o eco dos gritos atrás de mim como um coro de fantasmas. O João seguiu-me até à praça, agarrando-me o braço. O que fizeste? Destruíste-nos. Não, disse eu, libertando-me. Vocês destruíram primeiro. Agora, pagam. Voltei ao hotel, o corpo a tremer não de frio, mas de exaustão vitoriosa. Liguei para o Dr. Mendes, começo os papéis. Quero a minha parte. Naquela noite, o telefone tocou de novo, o tio Francisco, furioso. Vais pagar por isto, Manuela. Vamos contestar tudo. Eu ri, um riso puro pela primeira vez em anos. Contestai. Mas saibam, tenho provas. E mais verdades para contar. O Minho dormia sob a chuva, mas eu não. Planeava o próximo passo, a quinta, as vinhas, o futuro que me roubaram. A vingança era doce como as uvas maduras, e eu mal provara o primeiro golo. Os dias seguintes em Braga foram um turbilhão de advogados,
telefonemas e olhares furtivos nas ruas. A cidade, outrora um casulo de memórias sufocantes, transformara-se num tabuleiro de xadrez onde eu movia as peças com precisão de costureira. O Dr. Mendes trabalhava incansavelmente, desenterrando registros paroquiais poeirentes da sé e cartas amareladas da mãe verdadeira, guardadas num baú esquecido na quinta. Cada documento era uma agulha na ferida da família, costurando a minha reivindicação com linhas irrefutáveis. O João visitava-me diariamente no hotel, o rosto marcado por noites sem sono, trazendo pão de milho quente e queijo de serpa como ofrendas de paz. A mãe piorou, dizia ele, sentando-se na beira da cama sem ser convidado. Pergunta por ti. Diz que sonha contigo na vinha, como se fosses a filha que sempre quis. Eu aceitava a comida, mas não as palavras. Sonhos não apagam factos, João. Onde estava quando ela me chamava bastarda? Onde estavas tu? Ele baixava os olhos, as mãos a torcer o chapéu de feltro. Eu era um miúdo manipulado. O pai. Ele batia-me se eu te defendesse. Lembras-te da cicatriz no meu ombro? Foi por te dar o meu casaco numa noite de inverno. Pela primeira vez, hesitei. O João, o irmão que partira o meu braço, também fora vítima. A raiva, essa fera que eu alimentara como um cão de guarda, rosnava incerta. Mas eu endureci o coração, lembrando as noites sozinha no sótão, o frio a morder a pele enquanto eles jantavam à mesa farta. Vítimas não fazem vítimas, João. Tu fizeste. Ele saía cabisbaixo, e eu ficava com o peso da dúvida, como uma pedra no estômago. À noite, sonhava com a infância, nós os dois a correr pelas vinhas, rindo enquanto o sol se punha atrás de Jerez, antes de o veneno do pai nos separar. Acordava suada, o quarto iluminado pelo luar que filtrava pelas cortinas finas, e perguntava-me se a vingança me tornara no monstro que odiava. Mas o dever chamava. No hospital, a mãe definhava, o corpo um esqueleto sob lençóis brancos. Visitei-a uma tarde, levando um raminho de ervas silvestres do cávado, tomilho e alecrim, cheiros da terra que nos unia. Os olhos dela abriram-se, vidrados mas reconhecendo-me. Manuela. Perdoa. Eu devia ter lutado. Segurei a mão dela, ossuda e fria como as raízes das vinhas no inverno. Por que não lutaste, mãe? Por que deixaste que ele me odiasse? Lágrimas escorreram pelo rosto dela, sulcos no pó facial. Medo. O amor é fraco perante o orgulho minhoto. Mas tu. Tu és forte. Leva à quinta. Faz dela o que eu não pude, um lar. Ela morreu nessa noite, o bip do monitor e quando como um réquiem mecânico. O João ligou-me às 3 da manhã, a voz quebrada. Vem ao hospital. Acabou. Fui, vestida às pressas, o coração um tambor surdo. Na morgue, o corpo dela jazia coberto por um lençol, o rosto sereno pela primeira vez em anos. Toquei a testa fria, sussurrando, descanse, mãe. Eu cuido do resto. O funeral foi no dia seguinte, na capela da quinta, sob um céu de chumbo que prometia mais chuva. A família reuniu-se em negro, tia Rosa a chorar com lenço de renda, tio Francisco a mascanar pragas baixinho, primos a trocarem olhares conspiradores. Eu fiquei ao lado do caixão, de cabeça erguida, enquanto o padre Amar recitava o Eu sou a ressurreição e a vida. Hipocrisia, pensei, mas deixei as palavras fluírem, um bálsamo falso sobre chagas abertas. Após o enterro, no pátio da quinta, o tio Francisco aproximou-se, o bafo a vinho tinto. Agora que a Ana se foi, vamos falar claro, Manuela. Essa história de herança é uma farsa. Não és sangue nosso. Sai enquanto podes. Sorri, um sorriso afiado como a foice da ceifa. Sangue ou não, a lei diz que sou herdeira. E o Dr. Mendes tem os papéis. Contestem, se ousarem. Ele recuou, murmurando ameaças, mas eu via o medo nos olhos dele, medo de escândalos que mancharia o nome da família nos mercados de vinho de Vila Real. O João puxou-me para o lado, para as vinhas agora despidas pelo outono. As uvas colhidas, os ramos nos como ossos expostos. O pai quer falar contigo. Sozinho. Antes do testamento ser lido. Levei-o à casa principal, o ar cheirando a madeira envelhecida e cera de abelha. O pai jazia na cama de quarto, a janela aberta para o vento que sussurrava segredos nas folhas. Manuela, disse ele, a voz um fio ténue. Senta-te. Sentei-me, as mãos cruzadas no regaço como uma boa filha. O que queres, pai? Mais mentiras. Ele tossiu, um som gorgolejante. Não. Verdade. Eu amava a tua mãe verdadeira. A Ana, a criada. Foi uma noite, no verão de 89. O vinho, o calor. Ela engravidou,
e eu neguei. Quando ela morreu, tu chegaste à porta, e a tua mãe, a minha Ana, quis-te como nossa. Mas eu via-te como culpa. As palavras caíam como pedras no cávado, afundando-me. Culpa. E por isso me bates-te. Me expulsaste. Sim. Os olhos dele, outrora frios, agora suplicavam. Perdoa-me. A quinta é tua. Toda. Eu mudo o testamento. Levantei-me, o quarto a girar. Perdão? Não é teu para dar. É meu para negar. Saí, batendo a porta, o eco reverberante pela casa como um veredito. Naquela noite, sozinha no hotel, chorei pela primeira vez, não pela mãe morta, mas pelo pai quebrado, pelo irmão perdido, pela menina que fôramos. Mas as lágrimas secaram rápido, a raiva era mais forte. Liguei para o António, a voz dele um farol no escuro. Mãe, volta para casa. Braga não é para ti. Quase, disse eu. Mais um passo, e acabo isto. Desliguei, e planeei o golpe final, uma carta aberta à família, a ser lida na leitura do testamento, revelando não só o sangue, mas os abusos, as pancadas, as humilhações, as noites de terror. O dia da leitura chegou sob sol inesperado, o outono minhoto a oferecer uma trégua. A sala do notário em Braga era formal, com paredes forradas de mogno e um relógio que tic-taqueava como um coração ansioso. A família sentou-se em cadeiras desconfortáveis, tio Francisco a bufar, tia Rosa a rezar baixinho, primos a cochichar. O João ao meu lado, tenso como uma corda de viola. O notário, um homem careca de fato cinzento, leu o testamento da mãe, metade para mim, o resto dividido. Murmúrios de protesto ergueram-se, mas eu levantei a mão. Antes de mais, uma declaração. Tirei a carta do bolso, desdobrando-a com mãos firmes. Isto é para todos vós. Li em voz alta, cada palavra um dardo, as mentiras do pai, a cumplicidade do João, o silêncio cúmplice da tia Rosa. Eu não quero só a terra. Quero a verdade gravada nas vossas almas, como o fado que não se esquece. O caos irrompeu de novo, gritos, cadeiras a tombar, o tio Francisco a apontar o dedo. Mentirosa. Saia da nossa casa. Mas o notário interveio, legalmente, é dela metade. E o pai assinou uma adenda esta manhã, tudo para Manuela. Silêncio mortal. Olhei para o João, que assentiu devagar, lágrimas nos olhos. É justo, mana. Saí para o sol, o ar fresco a encher os pulmões. A quinta era minha, mas o preço era a família em ruínas. E pela primeira vez, perguntei-me se a vingança valia a solidão que deixava para trás. Com a quinta nas minhas mãos, voltei a Lisboa no comboio da tarde, o bilhete amarrotado no bolso como um troféu sujo. Braga encolhia atrás de mim, as montanhas de Gerês como sentinelas relutantes, mas eu não sentia vitória, só um vazio que ecoava como as abóbadas vazias da Sé. O António esperava-me na estação de Santa Apolónia, os braços abertos e o cheiro a maresia a envolver-me como um cobertor. Acabou? Perguntou ele, beijando a minha testa salgada de lágrimas não choradas. Acabou uma parte, respondi, encostando a cabeça ao peito dele. A Sofia correu para mim na plataforma, os caracóis soltos ao vento, mãe. Trouxeste vinho do norte. Ri, um riso genuíno, e abracei-a forte. Trouxe mais que isso, filha. Trouxe raízes. Em casa, no bairro alto, a vida reassumiu o ritmo, costura na ateliê com a Maria, que ouviu a minha história sem julgar, só com força, rapariga, o sul cura o que o norte fere, noites de bacalhau assado com o António, conversas sobre peixes do Tejo e sonhos para a Sofia, manhãs de café na varanda, vendo os elétricos treparem as colinas. Mas o norte chamava, como um fado inacabado. O João enviava mensagens, a quinta precisa de ti. Os trabalhadores perguntam pela nova dona. O pai, agora sozinho na casa grande, mandava cartas curtas, rabiscadas com mão trêmula, volta, filha. Há mais a dizer. Eu ignorava, costurando padrões de vestidos de noiva, ironia, sendo uniões enquanto desfiava a minha. Mas a dúvida crescia, uma erva daninha nas vinhas da minha mente. E se a vingança fosse só metade da história? E se o perdão fosse a colheita verdadeira? Decidi voltar em dezembro, quando o minho se cobre de geada como um véu de noiva invernal. Levei a Sofia, para que ela visse as raízes que eu negara por tanto tempo. O comboio parou em Braga sob neve fina, a primeira em anos, transformando a cidade num postal de Natal minhoto. O João esperava na estação, mais magro, os olhos fundos mas com um brilho de esperança. Bem-vinda à casa, mana. E esta é a Sofia, tua sobrinha. Apresentei-a, e ele ajoelhou-se, os olhos a encherem-se.
Que linda! Como a avó. A Sofia, curiosa, tocou a neve nos dedos dele, rindo quando derreteu. A quinta era um conto de fadas gelado, as vinhas adormecidas sob branco, a casa grande com chaminé fumegante. O pai, na cadeira de rodas junto à lareira, ergueu os olhos quando entramos. Manuela. E a neta? A voz dele era fraca, mas o sorriso genuíno pela primeira vez. A Sofia aproximou-se sem medo, tocando a mão calejada dele, avô. Conta-me histórias da vinha. Ele contou, não de mentiras, mas de verões dourados, uvas a rebentar de doçura, festas de São João com fogueiras que tocavam as estrelas. Eu ouvi da porta, o coração a derreter como a neve no fogo. Talvez houvesse redenção ali, no riso da Sofia e quando nas paredes de pedra. Mas o passado não dorme para sempre. Na véspera de Natal, o tio Francisco apareceu na quinta, o carro a derrapar na neve, o rosto vermelho de uísque. Isto não acaba aqui, Manuela. Vamos a tribunal. Provas falsas, ADN manipulado, vais perder tudo. Ele gritou, apontando o dedo ossudo, a tia Rosa atrás dele como uma sombra choramingas. O João interveio, empurrando-o para fora. Chega, Francisco. Ela ganhou por direito. Mas o estrago estava feito, a Sofia escondeu-se no quarto, os olhos arregalados de medo. Naquela noite, ao acender as velas da consoada, eu jurei, não bastava vencer, tinha de esmagar. No dia de Natal, enquanto a família fingia paz à mesa, peru assado, rabanadas doces, vinho espumante, revelei o plano final. Tio Francisco, contestai se quiserdes. Mas saibam, tenho gravações. Das confissões do pai, das tuas ameaças no funeral da mãe. E uma testemunha, o padre Amaro, que ouviu tudo. O silêncio caiu como neve pesada. O tio empalideceu, o garfo a cair no prato. Gravações. Tu. Monstro. Não, disse eu, erguendo o copo. Sobrevivente. Brinda à verdade, que nos liberta a todos. Beberam relutantes, o ar tenso como cordas de guitarra. O pai assentiu, orgulhoso pela primeira vez. A minha filha. A Sofia, alheia ao veneno, correu para a neve lá fora, o riso dela cortando a noite. Eu segui-a, deixando a família a digerir o fel. Na neve virgem, fizemos anjos, asas brancas contra o chão. Mãe, isto é casa? Perguntou ela. É uma parte, respondi, abraçando-a, mas a casa é onde o coração bate livre. Voltei a Lisboa em janeiro, a quinta gerida por um capataz de confiança, um homem de Arcos de Valdevez, leal como o rio que nasce lá. O tio Francisco retirou a contestação dias depois, um acordo silencioso selado por medo. O pai melhorou ligeiramente, visitas semanais da Sofia a aquecer-lhe o inverno. O João e eu trocávamos cartas, não de ódio, mas de cicatrizes partilhadas. Mas a vingança tem sombras. Numa noite de fado no Senhor Vinho, no Lapa, ouvi uma canção de Amália, estrangeira no meu país. Bebi vinho do Douro, o copo a tremer na mão. O António notou, puxando-me para dançar. O que te corrói ainda, amor? A culpa, confessei, a cabeça no ombro dele, matei a família que tinha, para nascer de novo. Mas e se eles merecessem viver? Ele beijou-me a têmpora. Merecem o que plantaram. Tu plantaste amor, para a Sofia, para nós. Os meses passaram como as estações, primavera a brotar nas vinhas que agora eram minhas, verão de sol lisboeta a queimar as memórias frias. A ateliê prosperava, costurei um vestido para a Sofia, o primeiro de baile, bordado com fios de prata como estrelas do Minho. Ela dançava no quarto, sonhando com rapazes e futuros, e eu via em si a menina que fora, livre, antes da dor. Então, em agosto, o telefonema veio, o pai morrera pacificamente, na cama, com uma carta na mão. Para Manuela, o perdão é a maior herança. Usa-a bem. O João chorou ao telefone. Vem ao funeral, mana. Por ele. Fui, sozinha desta vez, o calor do verão a colar a roupa à pele. O funeral foi simples, no cemitério de São João de Soto, sob ciprestes altos. A família, diminuída pelo escândalo, murmurava orações. O tio Francisco evitou o meu olhar, a tia Rosa estendeu a mão, trêmula. Paz, Manuela. Somos velhos demais para o ódio. Apertei a mão dela, sentindo os ossos frágeis. Paz, tia. Enterramos o pai ao lado da mãe, o sol macio da terra minhota a engoli-lo como um segredo final. Na quinta, após o funeral, o João e eu sentámo-nos na varanda, vinho tinto nas taças, o sol poente a tingir as vinhas de ouro. O que fazes agora? Perguntou ele. Vivo, respondi. E tu? Aprendo a ser irmão.
Brindamos, o vidro tilintando como sinos de Natal. Voltei a Lisboa com o coração mais leve, mas a vingança deixara marcas, cicatrizes que coçavam em noites quietas. A Sofia crescia, questionando o passado. Mãe, por que tanto segredo com os avós? Contava-lhe aos poucos, tecendo a dor em lições de força. E assim, entre o Tejo e o Cávado, eu teci a minha vida, costureira de dia, guardiã de noites. A família, fragmentada mas remendada, enviava fotos das colheitas. O João visitava, trazendo queijo e histórias. A vingança fora o fio que costurara as feridas, agora, o amor era a agulha que as fechava. O outono trouxe tempestades a Lisboa, o Tejo a uivar como um lobo faminto contra os cais. Na ateliê, as encomendas acumulavam-se, vestidos para o Teatro Nacional de São Carlos, mantos bordados para procissões de Nossa Senhora da Saúde. A Maria, agora minha sócia, batia palmas ao ver os padrões que eu criava. Tens fogo minhoto nas mãos, Manuela. Isto vende como pastéis de Belém. Mas o fogo ardia dentro, não só nas agulhas. Sonhos vinham agora, não de infância quebrada, mas de futuros incertos. A Sofia, aos 17, namorava um rapaz de Alfama, tocador de viola, e eu via nela o eco da minha juventude, impulsiva, apaixonada. Cuidado, filha, avisava, mas sorria ao ver os olhos dela brilharem. O João ligava mais, a voz ganhando força com o tempo. A quinta floresce, mana. As uvas deste ano são as melhores em décadas. Vais para a vindima. Eu ia, de comboio, levando o António e a Sofia para semanas de sol e terra. As vinhas cheiravam a mosto doce, os trabalhadores, rostos enrugados pelo sol, saudavam-me como a dona do norte. Eu pisava as uvas nos lagares, os pés nus no sumo pegajoso, rindo como uma criança enquanto a Sofia espirrava mosto na cara do pai. O pai ausente pairava, um fantasma benigno. Encontrei as cartas dele no sótão da quinta, não só a última, mas dúzias, escritas nos anos de silêncio, nunca enviadas. Perdoa o velho tolo, lia-se numa, datada do meu 20º aniversário. A solidão é o meu castigo. Chorei então, sozinho entre caixas poeirentas, o pó a dançar na luz filtrada. O perdão veio ali, não como um raio, mas como chuva fina, curativa, inevitável. O tio Francisco, envelhecido pelo rancor, sofreu um infarto em novembro. O João pediu-me para visitar o hospital em Braga. Ele pergunta por ti, mana. Diz que foi injusto. Fui, contra o instinto, o quarto cheirando a desinfetante e arrependimento. Ele jazia pálido, tubos no nariz, os olhos, outrora viprinos, suaves. Manuela. Eu errei. O orgulho. Comeu-me vivo. Segurei a mão dele, sentindo o pulso fraco. Todos erramos, tio. Mas o erro não define. O que fazes agora define. Ele assentiu, lágrimas escorrendo. Obrigado por não nos destruires de vez. Saí com o peito leve, o rancor dissolvido como açúcar no chá. A tia Rosa morreu no Natal seguinte, pacificamente na cama, com rosário na mão. O funeral reuniu o que restava da família, primos reconciliados, netos curiosos. Eu falei no elógio, ela ensinou-nos a rezar, mas o maior rosário é o perdão. O João apertou-me o ombro, orgulhoso. De volta a Lisboa, a vida tecia novos padrões. A Sofia entrou na escola de artes, sonhando com fado moderno misturado com jazz do Tejo. O António propôs expandir a ateliê para Porto, perto das raízes, mas com mar ao lado. Aceitei, vendo o futuro como um vestido ainda por cozer. Mas o passado tem garras. Uma carta chegou em fevereiro, anónima, selo de Braga. Sabes quem realmente matou a tua mãe verdadeira? Não foi o parto. Fui eu. Um amigo do teu pai. O coração parou. Matei. A Ana, a criada, morta por vingança. Corri para o comboio, o vento do inverno a fustigar o rosto. Em Braga, confrontei o João na quinta, a neve derretida a formar lama nas botas. Leste isto? Mostrei a carta, as mãos a tremer. Ele empalideceu, lendo devagar. Não. Não pode ser. O pai jurou que foi natural. Fomos ao túmulo dela, disse eu. E ao padre Amaro. Ele sabe coisas. O padre, agora reformado numa casa modesta perto da Sé, ouviu-nos com olhos sábios. A Ana. Sim, houve rumores. O amante dela, um mercador casado, descobriu a gravidez. Bateu-lhe. Ela caiu, perdeu o bebê. Não, esperem, a Ana era a mãe, mas... A confusão clareou. O amante era o pai, mas o amigo que batia era o tio Francisco, ciumento do favoritismo. Ele confessou-me no leito de morte, disse o padre.
medo de ti, Manuela. Tu representavas o que ele perdeu. O João chorou, eu endureci. Liguei para o Dr. Mendes, novo caso. Homicídio encoberto. Mas o tio já estava morto, a justiça era ilusão. Em vez disso, queimei a carta na lareira da quinta, às chamas a devorar o veneno final. Acabou, disse ao João. Deixamos os mortos em paz. Ele abraçou-me, irmão pela primeira vez. Obrigado por voltares. Por nós. Voltei a Lisboa renovada, o Atlântico a lavar as últimas nódoas. A vingança, outrora uma lâmina, tornara-se uma ponte. A família, remendada, enviava vinhos e fotos, a Sofia cantava fados que misturavam Minho e Tejo. Numa noite de verão, na praia de Cascais, o António e eu caminhámos na areia, a Sofia correndo à frente com amigos. Arrependes-te? Perguntou ele. Não, respondi, o mar a sussurrar segredos. A dor forjou-me. E a ti, deu-me. Brindámos com vinho da quinta, o sol poente como uma bênção. A vida, afinal, era o maior ato de vingança, viver plena, onde outrora só houvera sombras. O ano virou com fogos de artifício sobre o Tejo, explosões de cor que pintavam o céu de Lisboa como um quadro de Paula Rego, vibrante, atormentado, vivo. Na varanda da nossa casa renovada, agora com o ateliê incorporado, brindámos à meia-noite, eu, o António, a Sofia e até a Maria, que trouxeram uma garrafa de moscatel de Setúbal. Ao futuro, gritou a Sofia, os olhos a brilhar com promessas de viagens e amores. Mas o futuro tem raízes no passado, e o meu enraizava-se agora em dois solos, o argila fértil do Minho e a areia salgada do Sul. O João visitava mensalmente, trazendo caixotes de vinho e histórias da quinta, como os trabalhadores plantavam novas castas, resistentes ao clima mudado, ou como os turistas vinham para provas guiadas por A História da Dona Vingadora. Ria com isso, mas no fundo, sabia, a vingança fora a semente, mas o crescimento era perdão. A Sofia, agora mulher, questionava mais. Mãe, por que tanto drama familiar? No fado, a dor é bela, mas na vida cansa. Sentámo-nos na cozinha uma manhã de primavera, chá de camomila a fumegar entre nós. Contei-lhe tudo, sem filtros, o abandono, as mentiras, o braço partido, a reunião na igreja. Os olhos dela arregalaram-se, mas não de choque, de compreensão. Forte, mãe. Como as mulheres de Essa de Queiroz, presas mas livres na alma. Sorri, orgulhosa. Ela herdara não só os meus olhos, mas a resiliência, tecida em gerações de mulheres silenciadas, de criadas como a Ana a patroas como a mãe. Usa-a bem, filha. A dor não é prisão, é lição. O António e eu expandimos o negócio, uma filial no Porto, no armazém ribeirinho com vista para o Douro. Lá, costurávamos não só roupas, mas histórias, linhas inspiradas em fados minhoto, padrões de azulejos de Coimbra. O João juntou-se como sócio nas vinhas, enviando tecidos tingidos com mosto para os nossos bordados. Sangue e linha, brincava ele. O que nos une? O verão trouxe a vindima, e fomos todos, uma caravana de sul para norte, o carro cheio de risos e sandes de pernil. Na quinta, sob sol de agosto, pisámos uvas até os pés doerem, o sumo a correr como rios vermelhos. A Sofia, agora com o namorado ao lado, cantava canções populares enquanto o João contava anedotas do pai, não as sombrias, mas as tolas, como a vez que ele caíra na lagoa do Cávado a tentar apanhar carpas. À noite, na casa grande restaurada, janelas novas, azulejos reluzentes, jantávamos à mesa longa, cabrito assado, broa quente, vinho que cantava na língua. O fantasma do pai sorria das fotos na parede, e eu sentia-o perto, um vento suave nas cortinas. Ele estaria orgulhoso, disse o João, erguendo a taça. Estaria, concordei, os olhos úmidos. A vingança, que outrora me consumira como fogo, agora era cinza fértil, nutria o solo onde plantávamos paz. Mas a vida, como o drama português, tem reviravoltas. Em setembro, uma jornalista de Braga contactou-me, ouvi a tua história. Quero escrever um livro, A Bastarda do Minho. Direitos, claro. Recusei, mas ponderei. A verdade, uma vez libertada, queria voar. Em vez disso, criei um blog anónimo, contos tecidos de dor e redenção, inspirados na minha vida. Fios Invisíveis, chamava-se, e leitores de todo o país comentavam, como o fado da minha avó, força para quem luta em silêncio. A Sofia leu, chorou, abraçou-me. És heroína, mãe. Não de capa, mas de carne e osso. O outono trouxe chuvas, e com elas, uma carta do primo mais novo, filho do tio Francisco, tia Manuela, o pai deixou-te isto antes de morrer. Um pedido de desculpas, e metade da sua vinha em Vila Real.
Aceitei, não pela terra, mas pelo gesto, o ciclo quebrado. No inverno, Lisboa acordava sob geada rara, o bairro alto a brilhar como cristais. O António e eu renovámos os votos numa capela pequena no Chiado, só nós e a Sofia como testemunha. Por mais fios a cozer, disse ele, o anel simples de prata a brilhar. A Sofia, formada agora, abriu uma escola de fada em Alfama, misturando vozes do norte e sul. O João casou-se com uma rapariga de Guimarães, forte como as montanhas, e pediu-me para ser madrinha. Fui, de vestido bordado por mim, o altar da Sé de Braga e quando com votos que curavam. Anos passaram como rios, o Cávado e o Tejo a encontrarem-se no mar. Eu, grisalha nas têmporas, gerenciava 2 vidas, ateliê em Lisboa, vinhas no norte. A família crescia, netos da Sofia correndo pelas vinhas, primos reconciliados em jantares de Páscoa. O João e eu, irmãos enfim, partilhávamos segredos ao vinho, rindo das tolices do passado. Numa noite de São João, fogueiras crepitando na praia de Matosinhos, olhei para o fogo e vi as chamas da vingança, altas, devoradoras, mas extintas. Valeu a pena? Perguntou o João, manjerico na mão. Valeu, disse eu, beijando a erva doce. Porque me trouxe aqui, inteira. A vida, no fim, não é drama sem fim, é o intervalo onde dançamos o fado com passos leves. E eu dancei, pela Ana perdida, pela mãe que me salvou, pelo pai que errou, pelo irmão que aprendeu. Pela excluída que renasceu, sendo o seu próprio destino em fios de ouro